Bem, estou aqui com a nossa querida Maria Carmen Pereda, ou MC Pereda, que é formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro da série, pessoal, está em andamento. O lançamento a gente aguarda aqui no Desperto e no Enigmas. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? É um prazer estar aqui com você novamente, sentindo a falta do Mauro, mas logo, logo ele volta. Uma honra estar contigo sempre, né, Maria? Maria já é remida aqui no programa, né? Obrigada. É bom a gente já começar dando uma introdução necessária para esse programa, né? Que tem a ver com a continuação dele, que ele faz parte de um contexto que nós estamos desenvolvendo sobre a nossa família galáctica. Então, esse programa eu vou continuar usando o conhecimento encontrado no livro O Prisma de Lyra, canalizado e escrito por Lisa Royal Keys Priest, associado aos dados obtidos nos seminários do Bashar. Quem não conhece o Bashar, basta acessar o site bashar.org, que se escreve B-A-S de sapo, H-A-R.org. Então, continuaremos a abordar a temática da história de nossa origem, da nossa família galáctica, composta por civilizações de seres que surgiram e floresceram na região da constelação de Lyra e que se espalharam para outros lugares do universo, gerando novas civilizações humanoides, todas com forma humanoide, e a nós, os da Terra. Dando liberdade total a cada um que escutar esse programa, tal e qual os anteriores, eu costumo dizer, quem quiser entender como um conto mítico, arquetípico, para representar os nossos sentimentos internos, medos e esperanças, fique à vontade de assim entender o que falaremos. Os que quiserem compreender que, assim como é aqui embaixo, pode ser entendido e ter sido lá em cima, e que por imagem e semelhança encenamos o mesmo drama cósmico espelhado, que assim seja. Abra os seus sentidos para ativar a porção da memória consciente que for relevante para você. É para isso que criamos os mitos e os símbolos, tendo sido eles espelhados em uma história com H ou em história com E. Fica a cargo de cada um o que quiser entender. Eu também recomendo aos que não escutaram os programas despertos anteriores dessa série, pertencente que eu falei, ao conto da família galáctica, que procurem no canal do YouTube do Krum TV, que é K de quilo, R-O-O-N TV, ou no canal do O Sol Negro 11, tudo junto, né? Então a sequência seria Humanos Híbridos das Estrelas, O Despertar dos Filhos das Estrelas, seguido de Vida Extraterrestre, seguido de Guerras Intergalácticas e o anterior, Histórias Intergalácticas e a Terra. Então escutem nessa sequência para o maior e melhor entendimento, pois eu estou evoluindo em uma sequência de informações de maneira didática, mas ouvir esse programa separadamente também não é um problema, vai poder ser entendido da sua boa forma. É isso aí. Hoje nós vamos falar com a nossa escritora Maria C. Pereda sobre Órion versus Pleiades. Maria, o que acha desse livro de Jó, capítulo 38, 31, que diz assim: podeis impedir a doce influência das Pleiades ou soltar os laços de Órion? Pois é, nitidamente, esse é o nome do nosso programa de hoje. Ele relata o conflito de Órion e as Pleiades. Quando duas polaridades opostas se encontram, elas se atraem de forma natural. Quando tentam fusionar-se em lugar de integrar-se, produzem uma força energética enorme, produzem faíscas, produzem mudanças, às vezes, inclusive, produzem dor. Esse era o caso das civilizações de Lyra, que tentaram a integração dentro do sistema estelar, né, e tentaram integrar-se com Vega. A mesma coisa aconteceu em Sirius. Então, o conflito teve lugar ali fora, mas se expandiu energeticamente de tal forma que atingiu a Órion na sua sequência. Suas origens se caracterizavam como um conflito de Lyra. No decorrer de novas gerações, evoluiu até criar uma nova guerra de raças, que foram as de Órion. Durante gerações, cada parte perdeu contato com o sentido de sua luta.
ou seja, a luta já nem tinha mais sentido, simplesmente lutavam. Apesar disso, o terror da guerra intergaláctica continuava. Então, os limites estavam claramente marcados. O lado negativo eternizou a autocomplacência, o serviço a si mesmo, em nome do ego. Salve-se quem puder, né? Segundo sua filosofia, pensavam que se servindo a si mesmos, os negativos de Orion, serviriam ao todo, aquele que tudo sabe. O que não compreenderam é que eles mesmos negaram o todo, ou seja, a origem, aquele que é o todo integrado, aquele que tudo sabe, devido à maneira que escolheram para pôr em prática essa filosofia, traduzindo-se essa atitude na necessidade de dominar. Temos isso refletido na Terra. Então, tempo. Era uma época verdadeiramente sombria. O domínio sobre outros provocou uma conduta que os humanos na Terra ainda não haviam experimentado. A manipulação genética de linhagens de sangue foi muito comum para tentar dessa maneira diluir ou concentrar o poder. O que os humanos conhecem como magia negra era uma prática corriqueira. Os seres estavam tão impregnados de seu próprio medo que se indispunham sobre qualquer coisa que fosse diferente. As lendas terrestres que falam de espadas e bruxaria são pequenas lembranças localizadas na memória celular e etérea e que procedem desses tempos tão sombrios em Orion. A facção positiva existia e ela sintetizou a ideia de servir aos outros. A sua crença postulava que a única maneira de sobreviver era servindo, inclusive a custo de si mesmo. De modo que se forjou uma dinâmica muito interessante. Havia indivíduos dominantes e outros que estavam mais dispostos a desempenhar um papel de vítimas. Esses positivos entenderam que para atender ao todo, aquele que tudo sabe, eles teriam que servir ao todo e negarem-se a si mesmos. Nota a polaridade? Uns estavam somente pensando neles, servir a si mesmos, e outros querendo negar-se a si mesmos para servir ao todo. Os dois pontos, as duas polaridades não podiam se entender. O que estavam fazendo na realidade era negar que eles formavam uma parte válida desse todo. Eles tinham que se integrar, mas eles não conseguiam. Então, a civilização de Orion foi uma das poucas que se desenvolveram de tal maneira que se converteu num estado altamente tecnológico, apesar de permanecer na atitude de intenso conflito espiritual. Passaram-se éons de tempos enquanto esse drama continuava. Tudo começou com manipulações emocionais básicas até chegar ao outro lado do espectro. Manipulações que exigiam ferramentas de uma tecnologia altamente avançada. Do ponto de vista da reencarnação, as mesmas almas se encarnaram uma e outra vez, mudando de lado, tentando conseguir equilíbrio em toda essa luta, olhar o aspecto por o lado oposto. Na história de Orion sempre existiu a resistência oculta que lutava contra a negatividade. Ao longo das idades, a sua força aumentou, e a seguir diminuindo como o pulsar de sua gigante vermelha, a estrela Betelgeuse. Maria, o que era a Liga Negra? É deles que a simbologia do dragão surgiu? Essa é uma explicação complexa. Vamos explicar assim. Conforme se consolidava a filosofia da resistência em Orion, ficava cada vez mais claro que eles teriam que reprimir a expansão de suas ideias. Em seu lugar, decidiram absorvê-las simbolicamente. Permitiram que as pessoas fossem vê-los, ou seja, aqueles que lutavam contra essa negatividade, eles se escondiam. Então, ao final, eles permitiram que as pessoas fossem vê-los, pois eles estavam em uma espécie de buraco negro que não se podia ver, eles estavam num ambiente invisível. Mas a força e o momento de sua energia eram poderosos como um vento silencioso. Por isso, sua organização escondida ali no buraco negro foi denominada de a Liga Negra. Eles eram a turma da resistência contra aquela total negatividade. O símbolo da luta, dessa luta da Liga Negra, foi o dragão negro. Um novo aspecto desse drama estava a ponto de se desenrolar. Então, a luta teve, então, 3 facetas. Existiam os dominantes,
que eram os mais negativos, as vítimas e a resistência, que era a Liga Negra, incentivada pelo atrito das polaridades. Então, a Liga Negra teve bastante êxito em invalidar os esforços dos dominantes, que eram conhecidos como o Império de Órion, os mais negativos. Não obstante, só serviu para frear um pouco o seu poder, de modo que chegou-se novamente a um impasse energético sem saída. O resultado disso é que a guerra fica cada vez pior. Nas almas dessas pessoas tão reprimidas existia uma enorme desesperação. Conheciam perfeitamente até que ponto de controle podia chegar o Império de Órion, o Império Negativo. O Império havia desenvolvido maneiras para controlar corpos astrais. A morte já não era o equivalente de liberdade. Muitos indivíduos estudaram com mestres hereges para aprender dos antigos conhecimentos com respeito a viagens dimensionais de consciências. Poucos teriam êxito, mas aqueles que conseguiram encontraram uma maneira de sair do sistema de Órion para sempre. Graças ao importante esforço de concentração e de conseguir desligar-se do sistema de crenças da consciência coletiva de Órion, uma pequena porcentagem de indivíduos foi capaz de sair de seus corpos, morrer fisicamente, e encontrar e perceber aos seres que haviam escapado de Órion ou estavam reencarnados na Terra. Uma vez avistados, a entidade de Órion era capaz de criar uma janela através da qual ele podia viajar. Quando ele passava, ou ela passava por essa janela e se encarnava na Terra, esse ser se perdia na consciência coletiva do planeta. Isso era um mecanismo de segurança. Desconheciam sua própria identidade, não podendo ser perseguidos pelo Império de Órion. Os que conseguiram escapar entraram desse modo no ciclo de reencarnações da Terra, embora o mais provável é que continuaram vivendo o drama de Órion a nível inconsciente dentro do padrão de sua alma, ou seja, repetiram a coisa na Terra. Às vezes, os representantes do Império de Órion lhes perseguiam imediatamente através dessa janela. Com frequência, esses mandatários do Império de Órion também ficavam ancorados na consciência coletiva da Terra e tinham que entrar no ciclo de reencarnações. Ao reencarnarem-se, levavam em seu interior o mesmo desejo de controle. Nossa, que interessante, né? Muito interessante toda essa história, né, pessoal? Olha, o que fez então a tal Liga Negra de Órion? Pois é, enquanto crescia a desesperação, a Liga Negra decidiu lutar ainda mais duramente. Então, a Liga Negra, apesar de seus esforços, não compreendeu o porquê de não conseguirem libertar as vítimas e desiludiram-se. O povo estava ansioso por conhecer alguma forma de espiritualidade, mas tudo o que havia era um carcomido vazio e medo. Nada funcionava. Durante algumas gerações, a Liga Negra ficou estancada. Era só uma ideia e nada mais. Mas como uma coisa tão ruim como essa, só mesmo um milagre, né? E foi o que aconteceu. Um milagre que mostra o quanto uma pessoa desperta pode fazer diferença no meio dos adormecidos. Então, ao longo de várias gerações de gestação espiritual, começou a crescer uma semente. Encarnou uma alma que representava todas as esperanças e sonhos das raças de Órion, mas sem seus ódios e medos. Quando nasceu, ele foi resguardado cuidadosamente no invólucro energético e emocionalmente neutro. Foi custodiado nas profundezas do planeta para que não se polarizasse. Chegando à idade adulta, começou a ensinar. O que ensinou trouxe uma nova luz à luta. O que ele propôs podia acabar com essa luta de uma vez por todas. Ele ensinou as leis universais. O positivo não se podia alcançar através da negatividade. A Liga Negra estava combatendo fogo com fogo, mas unicamente conseguiu um incêndio ainda maior no lugar de paz. Tem-se que integrar o positivo e o negativo para chegar ao ponto de equilíbrio. Há que amar, não temer. Há que amar a ideia de paz e liberdade até o ponto que a pessoa esteja disposta a vivê-la em sua própria alma, independentemente das manifestações externas. Desse modo, a Liga Negra aprendeu que suas intenções eram boas,
mas suas atuações só causavam aquilo que eles mesmos depreciavam. Essa tomada de consciência ocorreu a um nível coletivo, abriu novas portas à espiritualidade para as pessoas desses mundos tão oprimidos. Restava um longo caminho, mas pelo menos sabiam por onde começar. Maria, mas como que a Terra entra de fato nessa história toda? Pois é, uma vez que foi compreendida a dinâmica a níveis superiores, decidiu-se que iriam transmutar essa energia, levando para fora do planeta, transladando a galáxia para poder começar de novo. A partir desses níveis superiores, pediram aos fundadores que lhes ajudassem a escolher outro mundo. A principal preocupação consistia em assegurar que as ferramentas para um novo mundo estavam disponíveis para aqueles seres atrevidos que queriam começar com a transmutação da energia de óleo. A principal ferramenta era o livre-arbítrio, a livre escolha, assim como um código latente de DNA que impulsionaria o desejo de conservação da sociedade, no caso dessa alcançar a possibilidade de autodestruir-se. O mundo que se escolheu foi a Terra. Ato contínuo. Os fundadores empregaram vários grupos físicos para levar a cabo o nascimento da Terra. Então isso explica muita coisa que acontece aqui na Terra, né? E como, né? A Terra ela tem manifestado ao longo da história da humanidade esse drama de Órion e sua tentativa de equilibrar essa polaridade, as nossas diferenças, né? A queda da Atlântida, do Império Romano e as contínuas guerras religiosas são exemplo dos padrões de memória de Órion que emergem para ser eliminados. Apesar de todos esses dramas, a raça humana ela tem sobrevivido e tem mantido a opressão total sob controle. A humanidade segue jogando com a mesma dinâmica: vítimas, verdugos e resistência. Não obstante, a luz começa a propagar-se e, inclusive, a resistência começa a aprender que não se pode apagar o fogo com fogo. A civilização contemporânea de Órion, existente no mesmo contínuo tempo que a Terra atual, já sanou esse seu conflito. Mas como a Terra está vivendo o passado de Órion em seu intento de equilibrar-se, o principal contato que a humanidade mantém com esse mesmo passado o julga negativamente. Então, o fenômeno dos homens de negro, tal como algumas manifestações nas estruturas dos Illuminati, tem todavia as pretensões do passado de Órion e devem ser controlados. Vale uma observação aqui, os Illuminati negativos. Maria, no programa passado você falou dos homens de preto. É agora que eles surgem, né, na nossa história? Pois é, os homens de preto têm diversas origens, né? Alguns são encarnações humanas procedentes de Órion, são seres que encarnam aqui com almas de Órion, são terráqueos com lembranças de Órion, ou energia síria da região de Sírius negativo, orientada negativamente. Outros são, de fato, habitantes do passado de Órion que têm viajado para frente, no tempo até o atual momento da Terra. Isso inclui representantes de império que foi tragado pela consciência coletiva da Terra enquanto perseguiam seres de Órion que haviam fugido. Então, entendem que a Terra, esse grupo, né, eles entendem que a Terra possa ser uma ameaça. Pelos seus pontos de vista, imaginam que conforme a humanidade desperta e se liberta, também incita os oprimidos seres de Órion que, por sua vez, buscam a liberdade. Eles preferem ter essas janelas de oportunidades fechadas para as vítimas de Órion, manter a Terra desautorizada e sustentar o poder total. Então, esses homens de preto são só uma manifestação dessa ideia. Eles geralmente trabalham de maneira muito mais sutil na Terra. Eles trabalham com os governantes. Maria, como que esses fundadores, vindos de Lira, intercediam na Terra? O projeto da transmutação estava estruturado em fases, graças às quais os fundadores podiam acompanhar o progresso. Na primeira fase, ele simplesmente foi feita a semeadura da Terra e o desenvolvimento da vida na terceira densidade, até conseguir, na Terra, uma forte cadeia genética. Nós veremos isso melhor no próximo programa, né, que eu vou explicar isso em detalhes.
As subsequentes fases elas implicavam em diversos desenvolvimentos da civilização. O momento crucial é o atual momento da Terra, o de despertar de milhões de almas direcionado a um propósito espiritual mais amplo, e isso assusta essa turma, tá? Eles perdem o poder quando as almas despertam. Esse despertar ocorre paulatinamente, ele começa a ampliar a fenda, um vazio entre os polos positivo e negativo, tal como se vê atualmente na sociedade. Então, essa acentuação desse vazio serve para polarizar e iluminar as escolhas que a sociedade possa fazer. E é necessário deixar claro que é imprescindível fazer escolhas nesse momento da evolução. A humanidade não tem a feiura nem a dor tão intensa de um passado atormentado como tiveram os seres de Órion. Conforme a Terra desperta, todos os recursos se tornam visíveis para a humanidade, podendo esta reclamar a responsabilidade para o todo, aquele que tudo sabe, para si mesmo. É possível que as dolorosas memórias de Órion continuem emergindo, mas a cura chegará graças à proclamação humana de liberdade e escolha. Maria, já que você mencionou que a magia negra, né, veio do que era praticado em Órion, e os magos do tipo Merlin, conhecido integrante da cor do Rei Arthur, o Merlin existiu mesmo? Essa é uma parte interessante, não é mesmo? Totalmente ligado digamos, o arquétipo de Órion, e mais do que arquétipo, de seres de lá que se encarnaram aqui. Então, quando teve lugar a infusão dimensional, a queda, né, eles caíram em densidades, algumas consciências individuais e de grupo escolheram ficar completamente adormecidas. Permitiram servir-se de arquétipos e podiam ser despertadas segundo as necessidades. Algumas, inclusive, permitiram que fragmentos delas mesmas se encarnassem, ou seja, uma outra porção, uma outra versão delas mesmas encarnassem na Terra e tivessem uma versão na Terra. Um exemplo disso é a consciência conhecida como Merlin, que trabalhava em prol de Uther Pendragon, pai do rei Arthur. Okay? Durante a época do drama de Órion, a tensão entre as duas polaridades despertou o mago adormecido. Ele se converteu em uma importante força na intenção de integração. Ele é o Merlin, né? Tanto do ponto de vista físico como do não físico. Fragmentos de sua consciência se encarnaram por várias vezes para originar uma centelha de memória do passado e uma visão do futuro. Das várias encarnações, se tornou conhecido por muitos nomes, como se mostrou pelos mundos, mas ele sempre refletia sua beleza própria, quanto também, às vezes, a sua porção mais escura, sua feiura. Sua energia está presente e em associação com a Terra desde o princípio. Antes, muitas noites sob a janela, em volta pela era, fui descansar, olhando a grande Órion, viajando lentamente para o oeste. Muitas noites vi as Pleiades emergir da suave sombra, brilhando como um enxame de vagalumes presos numa trança de prata. Essa frase é do Tennyson. Maria, onde nossos primos pleiadianos se encaixam em todo esse drama cósmico? Mas no transcurso do desenvolvimento da civilização de Lira, um grupo de liranos, ou lirianos, como queira chamar, ele decidiu por desenvolver sua cultura distante do que eles percebiam como uma influência negativa, essas polaridades negativas. Desse modo, buscaram um novo lugar dentro da galáxia. Nessa busca, encontraram um jovem planeta rico em recursos naturais. Então, esse planeta era a Terra. Enquanto esses liranos da Terra incorporaram genes de primatas em sua própria genética, outros grupos de liranos estavam no planeta para executar os desejos dos fundadores, além dos seus próprios, isto é, implantar a genética lirana no sistema de primatas. Quando nós falamos em liranos, nós estamos falando até de grupos de sírios. Nós vamos chegar a um ponto interessante aqui, que os liranos, na verdade, é a origem dos dissídios, da mesma forma que é a origem das suas polaridades em Órion. A chegada desse último grupo de liranos reavivou os conflitos pelos quais esses liranos, né, da Terra haviam fugido de Lira.
e por isso tornaram a buscar outro sistema planetário para colonizá-lo. Desejosos de criar uma nova cultura, isolada dos velhos conflitos enraizados em seu passado, exploraram todas as regiões, assim, em detalhes, até escolher um conjunto aberto de jovens estrelas azuis, conhecido como as Pleiades. Outro grupo foi para o conhecido planeta X, e são conhecidos pelos escritos de Zecharia Sitchin como os Anunnaki, que muito tempo depois voltariam a entrar em contato nos tempos da antiga Suméria. Essa é a origem dos Anunnaki. Tá? Eles são forma humanoide, portanto, eles são de origem lirana e são de origem da Terra também. Outros grupos fracionados também colonizaram outros sistemas na vizinhança galáctica da Terra. Então, nós temos até os de Aldebaran, por isso a relação de Aldebaran e a antiga Suméria também é presente, que Aldebaran está ao lado das Pleiades. Então, quando os liranos da Terra começaram a colonizar o sistema estelar das Pleiades, sua ambição consistia em criar uma raça equilibrada e independente. Esse desejo refletiu na escolha de um novo e estável grupo de estrelas. Mais que qualquer outra coisa, eles desejavam criar uma cultura baseada na harmonia, na verdade e no amor incondicional. Uma vez que se conhecesse esse plano de colonização, os descendentes de Lira que desejavam um novo lugar decidiram colonizar também outras áreas do grupo de estrelas pleidianas. Só 7 estrelas do sistema pleidiano são realmente visíveis. Do ponto de vista pleidiano, existem centenas de estrelas com planetas habitáveis, não só visíveis da Terra, e que compõem as colônias pleidianas. Então, nós estamos falando de uma infinidade de planetas e de civilizações quando a gente diz pleiadianos. Okay? Então, esses primeiros pleiadianos, anteriormente liranos da Terra, eles são nossos primos, veja bem, os pleiadianos são nossos primos. Eles possuem habilidades intuitivas altamente desenvolvidas, além de um profundo desejo de convivência em comunidade. Para eles, o todo, aquele que tudo sabe, era tão importante quanto si mesmo. Eles tinham um controle do ego melhor. Inclusive, tendo em conta esse desejo, esses seres consumiram muitas gerações para amadurecer e criar sua própria identidade separada de suas raízes liranas. Então, os pleiadianos acabaram adquirindo sua própria identidade e se distinguiram não só fisiologicamente, mas também culturalmente dos liranos. Ao longo de gerações, desenvolveram uma cultura com uma natureza filosófica e uma tecnologia que progrediam paralelamente ao seu próprio desenvolvimento. Embora tenham ocorrido alguns períodos de conflitos, a base cultural desses recém-criados pleiadianos se manteve estável durante muitos milhares de anos. Entretanto, sempre tem um entretanto, né? As gerações de pleiadianos que desejavam viver em comunidade deram tanta importância à paz e tranquilidade que chegaram a desdenhar qualquer forma de negatividade. Mergulharam mais e mais profundamente nessa positividade, que para eles era natural, tendência humanoide, até chegar a não encontrar mais nada que o vazio dentro de seu ser. Não houve conflito, não houve resolução, nem tampouco aprendizagem. Uma voz, porém, gritou de dentro deles. Houve uma parte deles que desejava escutá-la. A partir desse poço de desespero, chamaram seus antepassados de Lira, porque felicidade demais é chato, é isso que eles estão querendo dizer, entendeu? Positividade demais chega num vazio. A negatividade em excesso é horrorosa, a positividade em seu total excesso chega ao vazio. Por isso que a integração é sempre o caminho, né? Então, quando os pleiadianos entenderam isso, eles chamaram seus antepassados de Lira. Então, quando esses responderam, se surpreenderam ao constatar que haviam construído uma cultura que havia cortado literalmente todo o laço com a criação. Os pleiadianos não tinham nem ideia do que estava acontecendo no universo que os rodeava. Não sabiam nada da angústia, do drama de Órion, apesar de ambos serem descendentes de Lira. Quando os pleiadianos souberam da luta que estava acontecendo em Órion, o seu próprio dragão adormecido despertou. Sentiram paixão, voltaram a sentirem-se vivos. Uma recôndita missão foi avivada em suas almas e ofereceram-se a servir a Órion
para melhorar, né, o drama de Orion durante a sua luta. Olha só, hein? Maria, eu estou vendo o filme Guerra nas Estrelas, refletindo no conflito de Lyra e Vega, conforme você mostrou no programa anterior. E agora revivido da Pleiades versus Órions. Esse arquétipo parece que nunca vai acabar. Pois é, enquanto a integração não acontecer, o drama de Lyra e Vega, Pleiade e Orion vai continuar acontecendo. Eu acredito que George Lucas usou suas lembranças gravadas no DNA e alma para escrever essa série épica, muito mais real do que possa parecer, né? Você vê Orion, o Império de Orion é o Império de Darth Vader e o Imperador do Mal, né? É bem representado ali. Então, assim tudo começou, né? Então, os Pleiadianos entraram na Guerra de Orion com diversos veículos. Algumas almas escolheram encarnar-se diretamente nesse sistema de duas polaridades, positiva e negativa, para compreender melhor a luta. A maioria dos Pleiadianos encarnados durante a Guerra de Orion ficaram retidos, já que é muito fácil entrar no ciclo de reencarnações de Orion, mas muito difícil sair. Outros escolheram aliar-se com a Liga Negra, aquela da resistência, né? Ou continuar encarnando-se no sistema pleiadiano e tentar dali conter a expansão do Império de Orion. Lutaram com todo o seu poder contra a negatividade que veio ao seu redor. E mais ainda, lutaram inconscientemente contra a negatividade que havia dentro deles mesmos e os próprios pleiadianos não conseguiam encontrá-la. Que lá onde eles estavam, com aquela perfeição toda, eles não sabiam que eles ainda tinham negatividade. Então a controvérsia continuou. Os pleiadianos lutaram tão diligentemente contra a negatividade de Orion como se estivessem combatendo a própria sombra. Em lugar de encontrar a verdade dentro de si mesmos, o único que eles conseguiam fazer foi perpetuar o seu ódio com respeito à sua própria negatividade. Quando você se choca com a negatividade do outro, você tem a chance de encontrar a sua. É por isso que pessoas ruins aparecem na nossa vida. É para que a gente encontre a nossa própria negatividade através delas, né? Então, só quando o Império de Orion destruiu a um de seus planetas habitados e se desligaram da conflagração de Orion, eles entenderam aonde a coisa estava indo. Esse planeta sem vida e totalmente carbonizado, ele segue existindo em seu sistema como uma lembrança de suas atuações passadas. Quando esse planeta foi destruído, os pleiadianos se sentiram desolados. Eles perceberam que não estava adiantando esse processo. Finalmente se chegou a um impasse. No nível mais alto do ser, cada consciência envolvida no drama de Orion deu um passo para trás para avaliar a situação. Viu-se claramente que a solução tinha que vir de um ângulo diferente. Concordar em transladar o conflito a outra arena dentro da galáxia. Então, os pleiadianos foram confrontados com a seguinte escolha: retornar suas energias aos seus mundos conhecidos ou enfrentar-se de uma vez por todas, assim como a luta de Orion, com as suas próprias histórias. Então, os pleiadianos entenderam que eles não poderiam ajudar Orion, enquanto eles mesmos estariam projetando em Orion a sua própria negatividade, que eles não sabiam que eles tinham até então. Enquanto eles esperavam, o projeto de infusão das dimensões foi empreendido com toda a força para a Terra, e eles foram densificando, descendo em densidades, como se fossem expulsos no paraíso, descendo para a Terra. Então, né, muito interessante essa história, né, Maria? E, bom, estamos chegando ao final do nosso programa, o que é uma pena, e gostaríamos que deixasse suas considerações finais e seus contatos, né, Maria? Mas a coisa não acabou, né? Como pode ver, continua. Então, nós vamos continuar nos próximos capítulos. Então, no próximo e último programa, que segue uma sequência, eu vou fechar esse assunto todo, eu vou falar mais das influências da nossa família galáctica sobre a nossa criação, o que aconteceu sobre esses pleiadianos que vieram para a Terra, que se tornaram os deuses dos gregos, né? A raça humana da Terra e sobre o que hoje vivemos aqui. Eu digo que é o último programa da sequência, mas não quer dizer que eu não vou falar mais de vida extraterrestre, da conexão de extraterrestre com a Terra, que eu vou falar agora de módulos independentes.